Ouvintes da Rede Cristã Brasil, bom dia. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva. Ontem não tivemos o programa por falta de estúdios, por falta de energia elétrica em nossos estúdios, né? A CELP veio fazer um reparo na região e ficamos sem energia exatamente no horário do programa No Divã. Programa imperdível a cada dia. Inclusive, o de ontem era para ser imperdível para você, mas o de ontem será exibido hoje ao vivo, em tempo real, com a continuidade dessa temática interessantíssima, que são as 3 chaves para o sucesso. Por isso que na descrição do vídeo está aí a segunda parte, que é a continuação da abordagem que o psicanalista Edinásio Silva começou na quarta-feira, né? Na quarta-feira. E hoje estamos de volta do sistema multistream da Rede Cristã para a continuidade dessa temática. Bom dia, doutor Edinásio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, você que vem acompanhando nosso programa. Quero agradecer, porque sem a sua presença, a gente aqui não estaria. Esse programa tem um caráter pedagógico e informativo. Nessa pandemia, a gente chegou aqui na Rede Cristã ano passado, exatamente na pandemia, para instruir as pessoas em relação ao comportamento, uma vida mais saudável e alguns mitos, quebrar algumas barreiras e alguns mitos. Antes de continuar o assunto, e sobre as 3 chaves do sucesso, porque as pessoas que entram agora falam assim, que negócio é esse 3 chaves do sucesso? 3 chaves para o sucesso. É um programa místico, é? O que é isso? Que negócio é esse? Nada a ver. Estou abordando, a minha abordagem na visão psicanalítica e trazendo um pouco da ciência, como a neurociência, a psicologia e outros, para auxiliar nessa abordagem. Mas eu quero falar um pouco aqui sobre a nossa Academia do Cérebro, no qual estou agora, que é um consultório terapêutico, onde existem aqui psicanalistas e psicólogas que trabalham conosco, que dá toda a assessoria às abordagens terapêuticas. Então, você que está precisando de terapia, e eu vou explicar isso mais lá na frente, você dá uma ligada, entre em contato com a gente, e também tem um canal Terapia Diária PE. É o meu canal no YouTube e também no Instagram. YouTube, Instagram, Terapia Diária PE. Tem muito material novo, um material que você vai ver aqui no programa daqui a um pouco, e nós estamos gravando mais material. Então, é através desse material que você vai se educando, que você vai mudando de comportamento, porque ele é todo pedagógico e com cunho científico. Não tem nada de místico aqui, nada de místico. Repito, nada de místico. Porque quando a gente fala essas abordagens para o sucesso, para a vitória, da fé, geralmente as pessoas colocam as crendices e coisas místicas, mas não é exatamente isso que a gente está tratando. Então, na terapia diária, PE, você vai encontrar muito material, inclusive camisas, nossas camisas, com frases que nós criamos ao longo de 10 anos, frases que irão te impulsionar, frases que irão te alegrar e vão te encorajar na sua caminhada. Então, você adquira as camisas na loja virtual. Você entra lá no Instagram, procura lá e faz essa encomenda da sua camisa. Recebe na sua casa, perfeito, maravilhoso, e você pode até presentear alguém. Vou presentear alguém que está triste com a camisa da Terapia Diária PE. Vai lá e tem frases belíssimas, você escolhe a unissex para você, muito bom. Também você vai encontrar lá na loja virtual outros materiais, como o programa hoje foi um pouco mais cedo, eu vou ter que me ausentar, eu não vou demorar muito nesse comercial que eu estou fazendo aqui. Mas você vai encontrar lá na Terapia Diária PE, na loja virtual, vai encontrar um programa que nós temos aqui, um produto, um serviço que é a reabilitação cognitiva. Reabilitação cognitiva é quando nós estamos perdendo memória. E muitas vezes nós perdemos memória por muitas razões, até por um transtorno, que eu vou explicar já o que é transtorno. Pelo transtorno depressivo, você perde memória, você fica esquecendo das coisas. Isso é comum, às vezes, acontecer, numa forte tensão, as pessoas esquecerem das coisas. Mas acontece que você tem que saber se aquilo realmente é um ato
isolado ou contínuo. E aí tem que tomar as providências. Senão vem aí as demências. E aí existem várias fases das demências e vários tipos de memórias que nós falamos lá. Então, é importante que a pessoa exercite o seu cérebro. Exercite. Existe uma dança hoje na nossa cabeça, né? Os neurônios estão dançando, fazendo sinapses. Então, é importante que você faça essa musculação através de exercícios, mas com profissionais qualificados. Porque não adianta você fazer como você vai para a academia e ficar malhando sozinho. Eu fui para a academia, comecei a malhar sozinho e peguei uma distensão no ombro. Fiquei com um problema no ombro, porque não tinha um profissional que me ajudasse. Então, as pessoas não sabem, pega o exercício, vai fazer, que vê na internet, que alguém indicou, e aí não vai adiantar nada, né? Então, que tipo de memória você está perdendo? O que é que você está esquecendo? Porque quando a gente esquece das coisas, a gente não sabe, né? Esqueceu, né? O outro que vai dizer, fulano, tu estás demente, né? Tem essa história. Estás demente, cuidado. Ô fulano, olha, procura, vai tomar um remedinho. E remédio não resolve, viu? Remédio não resolve. Então, procura uma reabilitação cognitiva. Ou aqui na Academia do Cérebro, tem outra Academia do Cérebro também em Pernambuco, que não é PE, outra academia, que você pode fazer. Então, procura um profissional habilitado para fazer essa reabilitação cognitiva. Também nós temos lá na loja virtual o mapa da psique, o mapa emocional. É um mapa que vai escanear as suas emoções. É um raio-x. Você vai para uma terapia e passa anos e anos para o profissional entender você. Ele vai fazendo um quebra-cabeça, é meio complicado, e aqui você tem um raio-x total. Tome, doutora. Tome, doutor. Ele vai olhar e aí vai em frente, vai seguir uma sequência. Ou aqui mesmo você faz esse mapa da psique e se trata com um dos nossos psicólogos ou análise na psicanálise. Então, estamos te dando um mapa para que você possa ter uma sequência. Você pode encomendar só o mapa ou o pacote todo. Vai lá na terapia diária ou entra em contato com uma das minhas assessoras e você vai entender um pouco mais disso. Bom, me acompanhe também pelas redes sociais, eu te agradeço por esse acompanhamento e pelos compartilhamentos. Você que está compartilhando, você que está nos ajudando aí diariamente, né? Hoje, final de semana, sextou, estamos aqui para mais um programa no Divã. E no Divã hoje vamos falar sobre as 3 chaves para o sucesso, ou as 3 chaves para a vitória. Logicamente que essa chave é uma idealização, ela não é como uma caneta, né? Não é matéria. Mas a gente tem falado aqui que, Uma segundo metáfora, Einstein... né? Uma metáfora, né, doutor Dácio? Como? Uma metáfora, né? Que a ideia é Sim, de abrir sim. portas, né? Sim, sim. E outra coisa, se abre muitas portas sem chave, com a senha, né? Físicas, né? Com Hoje senha. o Wi-Fi, né? Por isso que é uma metáfora. Existe né? esse Wi-Fi. É verdade. Existe esse Wi-Fi, né? Uhum. Isso é Wi-Fi aí. E essa senha, a gente vai lhe dar a senha do sucesso. Eita! Antigamente tinha um mapa do sucesso, né? O mapa do tesouro. O mapa do Está no meu tesouro. livro. Quem quiser. O mapa do tesouro. Está no meu livro, viu? Meu livro fala sobre isso. O mapa dos tesouros. O mapa do tesouro. Ou os mapas dos tesouros. Existem muitos tesouros e muitos mapas e nós não temos acesso. E as pessoas não têm acesso. Por quê? Porque estão com os olhos vendados. Vedados. Então, tira esse tapume dos olhos para enxergar um pouco mais. E é isso que nós queremos fazer aqui. Então, essa chave, ela é, de certa forma, subjetiva, né? Não é concreta, é uma idealização. E nós estamos começando aí uma campanha no YouTube. Você vai nos ver aí, você que entra no YouTube, entra no Facebook, no Instagram, mesmo não entrando no meu canal, você vai ver aí uma campanha nossa que vamos fazer. E por que nós estamos fazendo essa campanha? Por quê? Porque, de repente, nós estamos fazendo essa campanha. Eu falei aqui no começo do programa, no ano passado, sobre a pandemia, que a pandemia ia trazer bastante problemas para as pessoas. E quando as pessoas ficam fragilizadas, aparecem sempre os salvadores da pátria, né? Então, nesse momento, estamos vivendo um momento muito tenso, um momento complicado, né? A humanidade está passando por um problema sério. Os historiadores entendem bem o que eu estou falando. E os historiadores estão muito preocupados com isso, porque quem tem um olhar para trás, histórico, vai dar uma olhada, vai ver o que aconteceu na humanidade nas décadas
milhares de anos atrás. Como é que esse homem sobreviveu, né? Essas pandemias, epidemias que aconteceram no passado. Então, e toda pandemia e toda epidemia e pandemia, quando acaba, ela deixa sequelas. Sequelas. Nós estamos ainda, não sabemos se é no meio, se é no final de uma pandemia, e nós sabemos que ela vai deixar alguma coisa. Ela vai deixar problemas, ela vai deixar sequelas, vai deixar estrago. Não. E esses estragos, eles serão visíveis. Existem estragos que são visíveis e não visíveis. Estragos serão visíveis e não visíveis. E também vai acontecer aquilo que nós chamamos de sobrenatural, porque muitas vezes o homem vai atrás do sobrenatural para justificar o injustificável. Aquilo que ele não sabe, ele vai buscar auxílio no sobrenatural. Por isso que as pessoas antigamente iam para as tendas. Lê minha mão. Lê minha mão. Iam para as tendas, lê a mão. Colocava búzios, colocam ainda búzios, adivinhadores. Eu me lembro, quando era pequeno, na rua onde eu morava, passava sempre um homem, não sei se era sexta, era um dia da semana, ele passava de pacotozinho, magrinho, e ele lia a mão das pessoas. Ele lia a mão, as pessoas davam trocada a ele. Né? Ele adivinhava o futuro das pessoas. Então, essas coisas místicas, nós não vamos tratar disso aqui, mas é necessário conhecer. Né? A gente tem que conhecer, porque tem muita gente ligada a isso ainda. Né? Eu lembro que quando eu me converti ao Evangelho, eu fui para a casa de um amigo meu, e lá tinha um cara que lia a mão todo mundo. O cara não era era um cara que tinha engenheiro, era um cara bem conceituado, mas ele tinha essa visão de ler a mão das pessoas. Era fila de gente para que lesse a mão. E até hoje, nos meios neopentecostais, existe isso, não de ler mão, mas de adivinhação, né? Adivinhação de umas coisas aí que a gente fica... Não quero tratar aqui. Então, a partir daí, veio a minha preocupação. A minha preocupação com aquilo que poderia vir. A minha preocupação, porque eu avisei num desses programas que surgiriam os salvadores da pátria. Não estou falando de salvador da pátria religioso ou político, não. Eu estou falando do salvador da pátria, são algumas pessoas que dizem que têm a chave de tudo. Dizem que têm a chave da solução para o problema. De forma alguma, eu estou aqui querendo ser salvador da pátria. Isso seria picaretagem minha. Não é isso. De forma alguma, eu estou dando caminhos a você. Não existe fórmulas mágicas. E tem muitas pessoas, escuta o que eu estou falando, tem muita gente dando fórmulas mágicas. Porque as pessoas, no país que nós vivemos, com um transtorno de ansiedade, todo mundo quer tudo rápido. Então, o ansioso, ele quer o remédio. Deixa eu dar um ele exemplo. Quer saber de conversa, ele quer remédio. Permita-me, doutor Ednarzo, me senti agora atrevido a lhe ajudar nesse sentido, como pastor, como teólogo, como averso à picaretagem. O doutor Ednarzo está se referindo, amados ouvintes, por exemplo, no segmento evangélico ou no movimento neopentecostal, vender uma espécie de água ou de máscara para lhe ungir contra a Covid. Isso não existe. Não é? Ou então uma manobra política social com a ideia de dizer que as pessoas não vão ficar doentes por conta dessa manobra política social. Isso é outra coisa que também não existe. O vírus é real, né? E ele é contagioso porque ele está no ar. E também para ajudar os ouvintes aqui, doutor Ednarzo, que o pessoal diga, mas por que pandemia? Qual a diferença? É porque a pandemia... Epidemia e pandemia. A pandemia, porque existem 3 termos técnicos, né? A endemia, que é o vírus numa região menor, só para explicar ao pessoal. Por exemplo, na sua cidade, no seu estado, no seu bairro, no nosso país. A endemia. A epidemia na região Nordeste, por exemplo, no Brasil, enfim. E a pandemia é porque é de âmbito global, é todo o planeta. Por isso que a diferença é essa, só o tamanho do problema. Porém, a enfermidade é uma só. Isso assusta. Pois é, é verdade. E aí surgem os salvadores da pátria, inclusive profissionais,
Eu não falo, a gente está falando muito aqui de político, de religiosos, Religioso, né? mas Os profissionais, profissionais também. que, famosos, É. inclusive, que dizem que tem a solução, quando é mentira, exemplo. Eu tenho a solução para a ansiedade, é mentira. Ansiedade é até bom. A ansiedade, quando ela é regular, ela é bom. Ela não é, a ansiedade ela é ruim, eu já falei aqui em outros programas. Ela é ruim quando ela se causa um transtorno, que eu vou falar sobre isso daqui um pouco. Tem tudo a ver com a chave da felicidade e a chave do sucesso. Porque quando eu falo aqui chave do sucesso e chave da ansiedade, chave do sucesso e da vitória, quando eu falo isso, o ansioso ele vê de uma forma. O cara que está com um transtorno, está com outro transtorno depressivo, ele vê de outra forma. O cara que tem transtorno obsessivo compulsivo, ele vê de outra forma. Então, as pessoas vão entender de forma diferente. E a minha função aqui é unir todos eles num só lugar, para que entendam como é que isso funciona, como é que isso se desenvolve. Exatamente isso é a minha função. Então, aí, como as pessoas estão fragilizadas, aí surge um cara que diz assim, eu vou resolver sua vida. A pessoa vai perder dinheiro, não resolve a vida de nada, né? Então, ajudou, por isso que eu digo sempre que livro de autoajuda é bom para quem faz, mas não para quem recebe, mas não para quem Para compra. quem compra. O nosso livro não é de autoajuda, o nosso livro é um treinamento. A diferença é essa. Ela tem até um perfil de autoajuda, mas é um treinamento. Você vai ser treinado. Tanto é que durante toda a leitura eu te acompanho a leitura toda, como se estivesse presente na sua sala te ensinando. Então, esse livro é fundamental, já está para correção, para a editora. Esse livro, Deletando o Fracasso e Projetando o Sucesso, que é também tema de uma campanha que eu estou fazendo agora, que a partir do mês que vem, esse mês não vai acontecer, mas a inscrição esse mês, do treinamento online, Deletando o Fracasso e Projetando o Sucesso, que é um treinamento para te capacitar para a vida, para a relação com o marido, com a mulher, com o noivo, com o trabalho, com você mesmo. É fundamental. Vai lá, não paga nada. Esse vai estar disponível nas redes sociais daqui um pouco. Acompanha aí que você vai ver para o mundo inteiro. Nós estamos fazendo isso para o mundo inteiro. Pode falar, ia falar alguma coisa para chamar? Não, não, doutor Inácio, no momento não. Pode ficar à vontade. Estou observando aqui as redes sociais, o Facebook, YouTube e o WhatsApp para ver se tem alguma pergunta, algum questionamento dos nossos ouvintes internautas. Lembrando, inclusive, isso, que podem interagir pelo WhatsApp da Rede Cristã, o 987204989. 987204989. Então, como a ciência, quando fala em ciência, as pessoas já dizem assim, puxa vida, eu sou leigo, não vou meter nisso. Aí não quer ouvir ciência. Era comum, até antes da pandemia, um médico psiquiatra ou outra pessoa profissional, e até os psicólogos, falando de transtornos, de depressão, de toque, e as pessoas não entendiam nada que eles falavam. Hoje a linguagem modernizou um pouco, baixou um pouco. Mas mesmo assim, a ciência às vezes atrapalha mais do que ajuda na explicação, não no combate. Veja só o que eu estou falando. A ciência às vezes atrapalha mais do que ajuda na explicação, não no combate. Por isso que nesse caso da pandemia, deveria ter uma campanha, aquilo que o pastor Mário falou agora aí, explicando o que é endemia, o que é pandemia, né? Então, deveria ter uma campanha gratuita na televisão, redes sociais, explicando os perigos, como é que faz, todas as coisas. É pedagógico, mas infelizmente não existiu essa campanha. Então, como a ciência às vezes atrapalha mais do que ajuda, nesse sentido que eu falei, então os leigos ficam confusos e ninguém é obrigado a conhecer tudo. Então, vem aí os transtornos. O que é transtorno? Você sai de casa e vai trabalhar, aí você vê um transe feliz, você diz, olha, aqui está um transtorno, uma confusão, não é? Eu não vou conseguir chegar no trabalho com esse transtorno, ou não vou conseguir chegar em casa com esse transtorno. Isso é um transtorno. Isso também é de ordem emocional. Ordem emocional. Quando você está perturbado, quando existe algo que está atrapalhando a sua parte cognitiva. Alguém me falou aí, o que é a parte cognitiva? O seu raciocínio, o seu entendimento, a sua compreensão. Então, a sua visão cognitiva, seus pensamentos, o que está pegando aí? Então, quando você tem essa deficiência, quando você fala uma coisa e você entende outra, opa,
você está delirando. Se alguém falar uma coisa e você entende outra, é delírio. As suas funções cognitivas, elas podem não estar, né, bem. Tem problemas aí, tem problemas aí. Então, aquilo que incomoda emocionalmente, aquilo pode ser um transtorno. Um transtorno. Ora, então, transtorno não é. Escuta o que eu vou dizer agora. Transtorno é doença? Não. Transtorno não é doença. Transtorno não é doença. É que eu tenho chegado aqui. Infelizmente, existe uma cultura de doenças mentais que não existem. Não existem doenças mentais. E também não existe transtorno. Pergunto eu, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar pimenta aí. Pimentar esse debate aí, você ouvinte que está do outro lado. Vamos lá. Se depressão, transtorno depressivo é uma doença, é uma doença, então só cura com remédio. Para que conversa? Se é uma doença, não precisa de terapia. Se é uma doença, não precisa de terapia. Se o transtorno de depressão é uma doença, não precisa de terapia. Ora, se é doença, câncer é uma doença, então você está com câncer e vai para o terapeuta, ouvir conversa, para ver se a conversa cura teu câncer. Vamos lá. Eu estou com tumor, aí eu vou ao terapeuta e digo aí, olha, eu estou com tumor aqui. Apesar que pouca gente conhece, que eu vou dizer agora aqui, apesar que as origens do câncer, ela tem cunho emocional. As pessoas que têm câncer têm cunho emocional. Eu tenho câncer no seio. Ou seja, esse câncer pode ser derivado de questionamentos emocionais, de mágoas. De mágoas. Então, surge na região superior esse câncer. Observe que tem muita gente que tem câncer em algumas regiões. E é sempre naquela região. Tem um cara chamado William Reich, está aqui, eu vou apresentar aqui, ó. Um livro pouco antigo, mas pouca gente leu, esse aqui, A Biopatia do Câncer, de William Reich. Ele fez testes com mudongos, com ratos, sobre isso que eu estou falando agora. Então, mostra toda a origem do câncer, que tem um início, uma origem emocional. Então, o câncer, eu não vou dizer o percentual, eu não vou me atrever a isso, mas o grande percentual do câncer é de origem emocional. São das batalhas que nós temos diariamente e surge isso. E isso é um transtorno, não câncer. Mas as batalhas aparecem com transtorno. Então, como é que eu vou buscar a chave da felicidade? No caso, isso é uma doença, chave né? do sucesso. Isso sim é uma doença, Você né? conhecer isso? Uhum. Hã? Isso sim é uma doença, né? E não transtorno, né? Sim. Então, como é que eu vou buscar a chave da felicidade? Porque o que acontece? Nesse par de ansiedade que nós temos, as pessoas já querem que eu chegue aqui e diga, a chave do sucesso é isso. Só que isso não é pedagógico. Isso não é pedagógico. Aquela história do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ela ajuda, mas não resolve. Quem recebe o auxílio emergencial saiu daquele problema que estava, mas continua, o câncer está ali, a doença está ali, não foi curada. Então, se auxílio emergencial fosse pedagógico, aí sim, as pessoas receberiam o auxílio e estudar, ia buscar outras funções, não iriam se acomodar. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que acontece é isso. Então, a forma que eu estou dizendo aqui, eu estou dando caminhos para você chegar. Para cada pessoa, existe um padrão para obter a senha. Mas a senha será manuseada de várias formas. Ou seja, você vai entender, compreender e vai usar o seu conhecimento da forma que você quiser. Não é obrigado o pastor Amaro usar os conhecimentos que ele tem do mesmo jeito que eu, nem que o outro. Você vai usar da melhor forma que você achar melhor. Então, esse transtorno ele pode ter até trazer incômodo, mas não é doença. Agora, você me pergunta, esse transtorno pode trazer uma doença? Pode. Exemplo, existe uma cultura hoje, no Brasil hoje, que tudo é depressão, quando é mentira. Muitos pacientes chegam aqui dizendo que um diagnóstico médico dizendo que tem depressão, quando não é verdade. Não é, escuta dizendo, não é verdade. Não é verdade. Primeiro vem o luto, eu já falei aqui no programa, luto. Depois vem a melancolia. O último estágio é o transtorno depressivo. O último estágio.
Então, qualquer choramingado, qualquer sintoma, você vai lá no código internal da doença, aí diz lá, está com depressão. E aí você não tem exame nenhum que comprove isso, e aí toma remédio e está se lascando cada vez mais. Eu sou, teoricamente, contrário à medicação. Sou a favor de medicação nas crises, e temporário. Temporário, não eternamente. Então, ninguém vai ter sucesso, ninguém vai chegar à felicidade com esse transtorno. Ah, rapaz, eu estou com muito dinheiro, mas é um transtorno aqui em casa, é uma confusão, são os filhos brigando. Já ouviu isso, pastor Amaro? Muito, doutor Inácio. Muito, 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 né? Não Tudo é? para Então, ser feliz. quem é Já feliz ouvi, nesse já vi transtorno? isso. Né? Quem Já vai ser ouvi e vi feliz? isso, é verdade. Então, ninguém vai ser feliz diante de um transtorno. Então, é fundamental que as pessoas cuidem desses transtornos, busquem profissionais que possam ajudar para cuidar desse transtorno. Nós temos aqui, eu vou citar aqui alguns profissionais que estão metidos nisso aí. O que é que eu acho? Eu acho que, exemplo, no meu livro, eu tento ajudar as pessoas a ter conhecimento. E nesse programa também. Adquirir conhecimento. Com conhecimento, eu vou ou não vou. Eu tenho conhecimento, se eu for, é porque for no caminho errado, porque eu sou teimoso. Mas eu conheço o caminho. Porque nós somos completamente aprisionados. Exemplo, o caminho da esquerda é do inferno, da direita é do céu. Não existe isso. Isso não existe. Isso não existe. Simbolicamente, você pode até, mas não existe isso. Então, as pessoas, o coração fica do lado direito ou esquerdo. Então, vamos lá, nos dois, né? Nos dois, vamos dizer assim. Então, qual a ideia desse livro? Esse livro que está sendo lançado, a ideia também é tão pedagógica como esse programa. Só que ele tem mais conteúdos para levar você no caminho que você quer. Então, eu acho que cada profissional tem que estar no seu quadrado. Quando ele estudou para aquilo, quando ele exerce aquilo. Então, o pastor, ele tem que estar no quadrado dele. O psicólogo, no quadrado dele. O psicanalista, no quadrado dele. O psiquiatra, no quadrado dele. E o filósofo, no quadrado dele. E por que eu citei esses? Porque eu citei pastores, psicólogos, psicanalistas, psiquiatra e filósofo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso por quê? Porque exatamente isso são esses profissionais que trabalham com a mente. Eles trabalham com a mente. Eles trabalham com a mente. Hoje já existe neuropsiquiatria, neuropsicologia. Então, aí esses trabalham com a mente e com o cérebro. Eu sempre faço a divisão de mente e cérebro, para que você entenda um pouco. Então, você não pode envolver todo esse pessoal. Exemplo, o pastor ele vai trabalhar numa dinâmica. Então, o pastor não pode estar cuidando de depressão, de transtorno depressivo. Não é a praia dele. E eu escuto tanta pregação sobre depressão. Eu até entendo como estímulo, como cócega aos neurônios responsáveis pela produção da dopamina. Eu até entendo isso. Apesar que o cara que prega nem sabe disso, viu? Não sabe. Mas isso, quando o cara faz uma boa pregação estimulativa, ele está estimulando a produção de dopamina. Porque dopamina são um dos órgãos, são um dos neurotransmissores responsáveis para estar depressivo ou não. Como também a serotonina. Então, quando essa pregação surge, é muito bom, é muito bom. Então, esse pastor, ele está indiretamente fazendo a função do psicólogo e do psicanalista. Que é bom, auxilia, desde que ele não tente explicar isso. Entendeu, pastor Amado? Entendi, doutor Inácio. Até porque, como ele não é especialista ou estudioso, ou, aliás, ou como a pessoa preparada para isso, ele vai nadar e morrer na praia, né? E pode até matar o outro afogado também. Ele tem que estar na linha dele, né? Na linha teológica dele, bíblica dele. Na teológica dele, entrar, sim. Não vá psicólogo não, porque psicólogo não presta, vai desviar você. Muita gente fala isso. Se a gente vai fazer um salvamento aquático, doutor Inácio, sem as devidas técnicas, morre a vítima e o salvador. Né? Então tem que ter cuidado para não morrer os dois na praia. Pois é. Então, esse cuidado que eu tenho tido aí, tenho dito às pessoas, exemplo, o cara vai, exemplo, um consultório de psicologia, logicamente que o psicólogo não vai tratar de religião, não vai tratar, a não ser que ele seja um pastor, um teólogo aí, é da praia dele. Mas se não for, não adianta você
conversar, porque vai dizer que é delírio, que é alucinação, que você é doido, né? Um monte de coisa que nós já falamos aqui anteriormente. Mas, no livro que eu falo, em relação à chave, as 3 chaves de sucesso, que eu vou começar a dar uma parte agora e no outro programa eu continuo, porque eu vou deixar com vocês um material que nós preparamos, está no YouTube, talvez você não teve acesso. Então, o que acorda? Existe hoje um alvoroço, né? Um alvoroço. As pessoas estão malucas, doidas, correndo atrás de dinheiro. Bem puramente, dinheiro. Por quê? Porque existe um desequilíbrio social muito grande na nossa nação. Eu estava vendo ontem que na Suécia, postaram uma foto na internet na Suécia de uma mulher assentada na linha de metrô do trem, esperando o trem com um sanduíche. Tivemos um probleminha aqui só na transmissão, mas daqui a pouco o doutor Inácio está de volta. Pronto, já voltou. Na tela, o doutor Inácio continuando aí com a sua abordagem. Até então, normal, né? Até então, normal. A mulher esperando o metrô, o trem, assentada comendo seu sanduíche. Só que ela era ministra de Estado. A minha filha, ela passou um tempo na Suécia, ela passou viajando no mundo inteiro, e foi Rússia, e Suécia, Estados Unidos e outros. Mas Suécia, ela disse que ficou na casa de uma pessoa que era motorista de caminhoneiro. E ela disse que os filhos do motorista estudavam na mesma escola dos filhos dos ministros. E frequentavam o mesmo clube que o ministro frequentava, na Suécia. Então, observe aí. Ela estava na casa de um caminhoneiro e morava no mesmo bairro que moravam os ministros. Então, quando eu falei agora sobre isso, então, ali não existe essa corrida contra a fome. Ninguém está morrendo de fome, ninguém está preocupado muito com o que vai comer hoje. Então, essa preocupação com a comida hoje, com o que vai comer hoje, faz com que as pessoas fiquem fragilizadas. E aí fiquem submersas a várias crenças. Fique refém de picaretas e vigaristas. E de manipuladores. E submetam a casamentos fracassados, casamento que não dá certo mais, mas como precisa, submeta isso, a relacionamento abusivo. Né? São mulheres abusadas constantemente, meninos abusados, mães que veem filhos ser abusados pelo padrasto, pelo pai, mas submete a isso porque precisa comer, sobreviver. Então isso em outros países acontece em menor frequência, por isso. Então essa visão social faz com que as pessoas corram atrás do sucesso. E aí, num país como o nosso, a gente vê aí essas casas, né, esses programas que as emissoras, as grandes emissoras fazem, né, que acomodam muita gente. Eu não quero falar nomes para não dar pista. Reality show só. Não. Só reality show que ocorre, engloba tudo. Que ocorre aí. Então, daí surgem 3 ou 4 pessoas que ficam famosas do dia para a noite. E isso é muito ruim. Quer dizer, por que é ruim? Não, é bom para a pessoa, mas é ruim para a população. Porque as pessoas acham que as pessoas vivem no lugar da outra. Oh, que maravilha! Aplaudir é excelente. Mas as pessoas acham que qualquer dia aquilo vai acontecer com ela. Que aquele milagre que aconteceu com aquela pessoa também vai acontecer com ela, sem nenhum esforço. Limita as pessoas nas suas projeções, não projeções mentais, mas projeções trabalhistas, futurísticas de trabalho. Não sei se deu para entender. Sim, sim. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Pode falar, pastor Mário. Sim, deu para entender sim, doutor Inácio. Então, é exatamente isso. Então, essas pessoas, elas vão dormir acordando que esse canal de televisão ou algo parecido vai acontecer com ela e ela vai sair da miséria de um dia para a noite. Quando isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque a cultura brasileira é um pouco perturbada, né? Há um transtorno. Existe um transtorno. Esse país, ao longo do tempo, ele tem vários transtornos. Observe, são vários transtornos nesse país. E agora a gente foi premiado com várias coisas, né? Que está acontecendo agora. Verdade.
Então, o que acontece aí? Antigamente, há um tempo atrás, qual era o sonho de toda mãe? Que o filho fosse o quê? Hein, pastor Amado? O sonho da O que não mãe, estudasse. Filho que não estudasse. E ele ia ser o quê? o filho que não estudasse ia Jogador. ser Jogador de futebol. jogador de futebol. Jogador de futebol. Então, não, o filho não vai estudar, não. Vai ser jogador de futebol, vai ser o Romário. Aí as mães, que sabem disso, já cortavam o cabelo do filho, a lá Ronaldinho, cortava o cabelo do filho, e botava a camisa, aí teve uma época aqui que todo mundo achava que a solução do mundo era corredor, ser corredor por causa de Ayrton Senna. Só que aí essa pré não foi muito adiante, porque ser piloto tem que ser rico, né? Não tem piloto pobre, não, né? Piloto a maioria é filho de rico aí. Então aí as pessoas. Mas o futebol era universal. Então achava que através de futebol ia ter sucesso na vida. Então, algumas chaves que estou falando aqui são chaves negativas. Eu vou falar ainda chaves positivas. Essas são chaves negativas. As pessoas achavam que chegaria ao sucesso porque eu vi um caso na televisão, porque conheceu alguém de longe que aconteceu e aquilo poderia acontecer com ela. Né? E eu conheço amigos que levou filhos para outro estado para jogar futebol lá e não deu em nada. Eu conheço pessoas que não deu em nada. Acontece. Ainda. Né? Investiu tudo, não deu em nada. Talvez se fosse investisse numa coisa mais sólida, numa educação mais sólida, numa faculdade, poderia ter tirado. Graduação, nos ter estudos, ajudado mais. Né? Ter ajudado mais. Então, eu conheço uma pessoa que recebeu agora um bom dinheiro. Um bom dinheiro. Não vou falar aqui em números, mas um bom dinheiro. Recebeu bom dinheiro, não faz nem 6 meses, não tem um centavo mais. Comprou uma casa, comprou não sei o quê, comprou um bocado de coisa, e comprou a casa errada. E fez isso, aquilo, e não deu certo. E agora está com um pincel na mão, sem um dinheiro e sem poder manter as coisas. Por quê? Não investiu em educação, não investiu nele. Então, essa chave que ele teve foi a chave do insucesso. Gente, eu prometo a vocês que no próximo programa eu vou dizer a chave do sucesso positiva, né? Que é coisa tão simples, vou te dar senha do Wi-Fi. Então me aguarda no próximo programa. Fica aí com esse conteúdo que eu vou deixar para você agora, tá bom? Fica com esse conteúdo aí. Esse conteúdo vai te ajudar bastante. Pode colocar, pastor Amaro. Certo, doutor Inácio. Nós vamos já preparar aqui o ambiente para colocar esse material, né, que o doutor Inácio disponibilizou, que inclusive, pessoal, está no YouTube, né, à vossa disposição. Vamos lá. Deixa eu só ampliar a tela. Obrigado, aqui. pastor Amaro. Até a próxima. E vocês fiquem com Deus. E até a próxima. Vá escutando esse programa através desse material que eu estou deixando para vocês. Certo, tchau, tchau. doutor Inácio. Até amanhã. Aliás, até segunda-feira, né? Até segunda. Até segunda-feira. Olha, esse som não tá legal, não. Não, é porque ontem não teve programa, aí eu pensei, né, realmente que hoje era quinta-feira. Tchau, tchau. Um abraço, doutor Inácio. Bem, você vai assistir agora o vídeo, né, que o doutor Inácio produziu, está no YouTube, sobre o azarado sortudo. Muito interessante. Dá uma assistida nisso, que vai ser muito legal. Né? Vamos lá. Pronto, deixa eu tirar esse comercial aqui, né? Que ninguém merece esse comercial. Deixa eu só tirar aqui para passar para vocês o vídeo já rodando, né? O YouTube aprontou uma comigo agora. Né? Então deixa eu só tirar aqui esse comercial, né? Que o YouTube colocou. Pronto, você está ouvindo o programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva e abordagem sobre exatamente o azarado e o sortudo. Vamos ouvir aqui o vídeo do começo, doutor Edinásio. Vamos lá. Pronto, agora sim na tela para você assistir esse vídeo do psicanalista Edinásio Silva, que nós vamos rodar aqui agora para vocês. Ok? Pronto. Deixa eu tirar aqui. Aqui é uma manobra que a produção tem que fazer para nós colocarmos esse vídeo na tela. Ok? Pronto. Então vamos ver agora esse vídeo
que foi produzido pelo psicanalista Edinásio Silva, pessoal, que está à disposição, tá, dos senhores todos aí no YouTube. Ok? Pronto. Deixa eu só dar uma ajustada aqui na tela. Vamos ao vídeo. O vídeo não quer rodar aqui como a gente está pretendendo, né? Deixa eu tirar da tela aqui novamente, porque o YouTube está pulando o vídeo, doutor Ednásio. Mas vamos chegar lá, tá? Deixa eu só voltar aqui para nós vermos o doutor Ednásio. Pronto. Você está ouvindo e assistindo o programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva. Essas manobras técnicas que a gente tem que fazer aqui para poder colocar o vídeo no ar. Tá? Vamos lá. É sobre o azarado e sortudo. Muito interessante esse vídeo que está, já dissemos, à vossa disposição no YouTube. Ok, pessoal? Pronto. O programa No Divã, lembrando, o programa No Divã vem ao ar de segunda a sexta-feira, no horário das 11 ao meio-dia. Hoje, extraordinariamente hoje, tá, nós entramos no ar mais cedo por conta dos compromissos do psicanalista Edinásio, viu? Mas, no normal, o programa é das 11 ao meio-dia. Hoje, extraordinariamente, que nós entramos no ar mais cedo para atender aí a situação que o doutor Ednásio precisou sair para resolver umas coisas dele. Então nós estamos tentando aqui colocar esse vídeo no ar para que você possa assistir essa abordagem do psicanalista Ednásio. Muito interessante, sobre você se considerar sortudo ou azarado. É importante dar uma assistida nisso, né? Pronto. Você está assistindo o programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva. Ok? Vamos tentar colocar esse vídeo no ar. Você não pode ficar sem assistir esse vídeo, que a gente está querendo colocar ele aqui para você assistir na íntegra no YouTube. Então vamos tentar colocar esse vídeo aqui para vocês assistirem. Só uma manobra que temos que estar fazendo aqui para a exibição desse vídeo, que está no YouTube. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Hashtag sorte, hashtag azar, hashtag energia. Muito interessante você dar assistida nesse vídeo, para poder ter uma definição aí, né? Ter um diagnóstico, se você é azarado, se você é sortudo, né? Então estamos só tentando aqui adicionar o vídeo na transmissão. Deixa eu só tirar isso daqui. Pronto. Aqui o vídeo não está querendo entrar no ar aqui, mas vamos ouvir a abordagem enquanto isso, né? Não dá para assistir agora, mas vamos à escuta deste vídeo. Vamos lá, vamos ouvi-lo. Vamos na teoria psicanalítica, o azarado e o sortudo, um tema que todo mundo fala diariamente. O que seria o azarado? O azarado começa logo na sua infância. Aquela criança que chora e a mãe entrega o seio a ela. E a relação com esse seio vai gerar uma consciência de mundo bom ou mundo ruim. Dois teóricos, o Winnicott
cai um homem e uma mulher, uma psicanalista e um psiquiatra infantil. Eles pesquisaram e chegaram à seguinte conclusão: seio bom e seio ruim, bom olhar e mau olhar. Então, vamos imaginar que a mãe pegue o seio gigantesco, empurre na boca da criança, sufoca a criança e a criança fica ali apavorada. Por quê? Porque esse mundo infantil é um mundo oral e essa criança tudo coloca na boca e o seu prazer, o seu gozo é pela boca. Essa criança vai imaginar futuramente, ela conduz com ela esse trauma até a vida adulta, como o mundo fosse um mundo mau, um mundo ruim. E também o olhar da mãe sobre essa criança. A mãe pega a criança, joga ele no seio e fica zapeando, conversando com suas amigas. E fica trabalhando. E não presta atenção a essa criança. Quando a criança olha para os olhos da mãe, não encontra. Vai gerar o quê? Ansiedade. Vai gerar o quê? Uma expectativa. Então, essa criança, na fase adulta, vai achar que é azarada, que não tem sorte, que o mundo é ruim, vai se sentir perseguida. E o mundo bom? Como ele é criado na infância? Esse mundo bom, ele é criado na infância quando essa criança tem um tratamento diferenciado, quando existe o bom olhar e quando existe o bom seio. Tem o mau seio e o bom seio. Ocorre também que durante essa relação oral entre a criança e o seio, porque esse seio é uma fantasia. Esse seio a criança mata, destrói, morde e depois ela aparece. Observe que todos os filmes infantis, o animal não morre. O animal sempre está vivo. O animal, ele cai de uma altura, mas não morre, porque é relacionado ao seio. Nessa relação com o mundo, essas pessoas se sentem azaradas ou pessoas que acham que são sortudas. Ocorre também que tem o fogado, aquela criança que mama desde 0 ano até 3 anos de idade. É o grande mamador. Ele acha que a vida é fácil. Ele saiu do ventre da mãe e continua mamando, mamando, mamando. E chega a fase adulta, ele fica de pernas para cima, ele não quer trabalhar, ele não quer competir, ele acha que o universo conspira em seu favor, que tudo vai dar certo em seu favor. E nada dá certo para ele. Então, como é que funcionam as coisas? O azar, o azarado e o sortudo. Se você souber lidar com a lei da atração, as coisas irão melhorar para você. O universo conspira ao seu favor. E isso é uma verdade. Por quê? Segundo Einstein, tudo é energia. Ora, se tudo é energia, a matéria se transforma em energia. E a energia se transforma em matéria. Na física quântica, o observador, ele pode influenciar no resultado. Opa! O que é que isso significa? Você quer dizer que a força do meu pensamento tem poder? Sim, tem poder. Mas é necessário que você tenha 3 itens, façam o dever de casa. Pensamento, bons sentimentos e vibração. Pensamento, sentimento e vibração. E aí, em um dos programas de rádio, um rapaz disse assim: rapaz, eu vou na onda desse cara. Será que esse cara está certo mesmo? O que foi que ele fez? Segundo ele tinha uma moto e queria ser entregador. Mas ele não tinha um emprego, tinha só a moto. Ele comprou todo o material da moto de entrega para fazer iFood, trabalhar em restaurante ou coisa parecida. Mas ele não se mexeu, ele não foi atrás de ninguém. De repente ele recebeu uma ligação, onde a pessoa dizia: eu tenho um restaurante e soube que você tem uma moto, você quer ser meu entregador? Oh, quero sim, quero ser seu entregador. Eu quero ser entregador. E aí marcou-se o dia de começar. Seria uma segunda-feira. Ele aí conversou com a mãe e conversou com a mulher dele. A mãe falou o seguinte: meu filho, eu vou orar a Deus para ver se é da vontade de Deus. Conversou também com a mulher. A mulher disse: não sei, quem sabe, vamos ver. Na segunda-feira, amanheceu chovendo. O homem ligou para ele e falou: olha, hoje não está chovendo, amanhã você começa. No outro dia que ele iria começar, a mulher quebrou o pé. E aí ele não conseguiu executar o seu desejo. Ora, o que aconteceu aí? Primeiro,
Ele tinha uma ideia, ele tinha um projeto e ele começou a divulgar o seu projeto. O que aconteceu? Outros agentes quânticos interferiram no seu projeto. E aí deu errado. Ou seja, ele me ligou dizendo: rapaz, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. E eu errei. Eu errei quando eu distribuí energia, quando alguém contaminou o meu campo energético. Ou seja, existe azar? Existe sorte? Você cria o seu ambiente de sorte. Você cria o seu ambiente de azar. Como você cria o seu ambiente de azar? Ele pode ser hereditário ou ele pode ser construído. Imagina um lugar onde existe ódio. Quanto mais ódio, mais ódio. O ódio se alimenta do ódio. Quanto mais inveja, a inveja se alimenta da inveja. Mais inveja. Quanto mais mágoas, mais mágoas. A mágoa se alimenta de mágoa. Então esse ambiente vai criar uma energia negativa. Quando você diz talvez, não posso, você está num ambiente adverso. Existem pessoas que falam assim: dinheiro é difícil de ganhar. O que vem fácil, vai fácil. Então, você começa a fazer uma desconexão com a energia da moeda, com a energia do dinheiro. Esse dinheiro vai ficar difícil de vir para você, porque você começa a criar ambientes negativos. Então, se você se interessa por esse tema, lei de atração, se você se interessa sobre essas questões das crendices, porque muitas vezes as pessoas levam isso ao caminho místico, acha que tem uma deidade que vai te ajudar, quando na verdade Deus já abençoou toda a sua vida. Apenas é necessário que você conquiste, que você tome posse de tudo aquilo que está na natureza. Porque a natureza, o universo, não trabalha com dinheiro. Se você quer saber mais, me acompanhe pelas redes sociais. Eu sou Edinásio Silva, psicanalista. Muito bem, você assistiu o vídeo aqui no programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva. Agora lembrando, esse vídeo está no YouTube, tá certo, pessoal? Esse vídeo está no YouTube para você acompanhar aí o psicanalista Edinásio no YouTube. Hashtag sorte, hashtag azar, hashtag energia. Vai lá no YouTube ou procurando com o tema, né? Você se considera sortudo ou azarado? Tá aí, bastante visualizações, tá? E no Instagram, o YouTube Terapia Diária PE, separado, Terapia Diária PE, separado, ok? Vai lá no YouTube e dá uma assistida nesse vídeo. Aí você tem ali o visual na íntegra, que a gente só captou no começo do áudio. Tivemos um probleminha para a transferência do vídeo, mas você recebeu aí o conteúdo, que é o de mais importante, mais uma vez aqui no programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. Um abraço a Elizabeth Oliveira, Cimério, Elizabeth Freitas, pessoal do YouTube e você do Facebook. Um abraço você do rádio, da FM 103,3 e da 96,3. O programa No Divã volta segunda-feira, às 11 ao meio-dia. Um abraço.